de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco do que foi o confronto entre Flamengo e Cruz Azul. O Flamengo enfrentou o Cruz Azul pela, um jogo do Intercontinental, valendo obviamente uma, não diria classificação, ou mesmo você poder confrontar mais um time lá, agora vai ser acho que o time do Egito, o Cruz Azul é do México. E o Flamengo passou um pouquinho de sufoco para realmente conseguir essa vitória. Acho que acende aquele famoso sinal amarelo justamente para que o Flamengo preste um pouco mais de atenção nesse campeonato, porque se vacilar um pouquinho, acaba ficando fora, porque pelo menos contra o Cruz Azul eu tive a impressão de que o Flamengo chegou um momento que realmente dormiu no ponto, ficou um time inativo, e permitiu que o time mexicano dominasse a partida e fosse para cima do Flamengo de um jeito mais fácil e tranquilo. Acho que no segundo tempo o Felipe Luiz, com as mudanças, consegue trazer de volta o time, e aí realmente saiu o segundo gol, sacramentando a vitória. Porém, foi uma vitória um pouco apertada, sendo de 2-1 em cima de um time que teoricamente deveria ser mais fácil, muito mais fácil para o time brasileiro. Mas é aquela, né? A competição curta, a competição de um jogo, infelizmente, acaba sendo isso. Muitas vezes a disparidade ou mesmo a diferença de qualidade de um time para o outro acaba sendo um pouco mais encurtada quando se coloca emoção, adrenalina ou outros fatores em cima de uma partida tão importante como foi essa. Bom, antes de começar a comentar sobre o jogo do Flamengo, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar e bora pro vídeo. Eu não vou trazer uma matéria do lance ou mesmo algo muito extenso para a gente poder destrinchar sobre essa partida, porque simplesmente foi uma partida de passagem para o Flamengo, já que ele precisa depois enfrentar mais um time, se eu não me engano vai ser um time do Egito, para aí sim enfrentar o poderosíssimo PSG, que vai ser a grande final desse Intercontinental ou Mundial, assim, não sei qual talvez seja o termo correto a se chamar. Mas bora analisar a escalação que o Felipe Luiz utilizou nesse confronto, comparado com a escalação que eu montei no pré-jogo. Eu apenas errei 2 jogadores, errei realmente o Léo Ortiz, que no lugar do Léo Ortiz eu coloquei o Danilo, e no lugar do Samuel Lino eu tinha colocado o Pedro, tinha colocado o Bruno Henrique como ponta esquerda e Pedro como centroavante. Eu pensava que talvez o Felipe Luiz iria colocar tanto o Danilo como o Pedro em campo, justamente para dar um pouco de ritmo de jogo a esses dois jogadores e poder realmente utilizá-los no seu 100% no jogo principal, que é contra o PSG, mas acredito que o Felipe Luiz utilizou, ou mesmo preferiu, poupar esses dois jogadores para que eles possam realmente estar aptos a jogar contra o PSG, que é o confronto final para a conquista do Mundial por parte do Flamengo. Mas, como eu posso explicar? Esse jogo contra o Cruz Azul me deu a sensação de que se o Flamengo poupar muitos jogadores, vai acabar ficando pelo caminho, porque justamente o Flamengo teve uma postura bem dominante até aproximadamente uns 30-35 minutos do primeiro tempo, mas depois deixou realmente que o time mexicano dominasse a partida. Um time que é de qualidade inferior ao time do Flamengo, um time que provavelmente deve ter um investimento menor que o do Flamengo, então, assim, tudo levava a crer que o favoritismo era por parte do Flamengo em cima desse time do México. Porém, quando a bola começa a rolar, os passes começam a trocar e a dominância vai trocando de um lado para o outro, a gente percebeu que o Flamengo começou a ser colocado na roda e muito pressionado. O Cruz Azul, após os 35 minutos, eles chegam a fazer um gol, só que tendo o impedimento impeditivo, mas logo na sequência faz um golaço, empatando o jogo e tornando a disputa um pouco mais acalorosa e com aquele gostinho de será que vai ficar no cheirinho? Mas, assim, o Flamengo tem um jogador que é totalmente diferente e hoje eu acho que eu posso colocá-lo não só como principal jogador do Flamengo, mas acho que o Flamengo sem esse cara, sem o maestro, sem o seu principal jogador, realmente acaba sendo um time mais do que comum
por mais que tenha grandes peças como no elenco. Acho que não é novidade para ninguém que eu tô falando do Arrascaeta. O Flamengo sem o Arrascaeta é um time comum, é um time com boas peças, mas que elas não conseguem ser unidas, não conseguem trabalhar em conjunto. Realmente o Arrascaeta, quando está inspirado, ele consegue unir toda a equipe e fazer todos funcionar. Não à toa, é o melhor jogador do Brasileirão esse ano, talvez o melhor ano dele atuando pelo Flamengo, então é um jogador realmente diferenciado, e eu acho muito estranho os times adversários não perceber isso e também não fazer, talvez, uma anulação desse jogador, porque apesar de ser tão foda no futebol, o Arrascaeta já tá numa situação de que ele não consegue ter muita velocidade. Ele tem uma extensa habilidade, mas não tem muita velocidade de correr. Eu não diria não de velocidade de reação, porque a velocidade de reação dele é muito boa. Então, se você coloca pelo menos um jogador um pouco rápido, que consiga deter um ou dois situações de jogo que ele faz ao armamento, tenho certeza que já seria um pouco mais fácil anular esse jogador, porém, e isso eu não quero tirar dos méritos do jogador, sendo um gênio dentro de campo, então méritos obviamente ao Arrascaeta por ter trazido a vitória ao Flamengo, realizando 2 gols eu não diria 2 gols fantásticos, já que o primeiro meio que foi entregue aos seus pés, mas o segundo é o famoso gol de persistência, o famoso gol de craque mesmo. Então a Arrascaeta obviamente leva todos os méritos sobre essa vitória do Flamengo em cima do Cruz Azul. Bom, então vamos analisar um pouco a escalação que o Felipe Luiz utilizou para enfrentar esse jogo do Intercontinental e também contra o Cruz Azul, que ele colocou obviamente Rossi no gol, apesar de ser um goleiro que, na minha opinião, não passa tanta confiança assim, mas é o goleiro titular do Flamengo. Acho que também não à toa o Flamengo está buscando um novo goleiro, que seria o Gabriel Brazão do Santos. Então, meio que o Flamengo está buscando isso, o Bayern de Munique quer fazer uma proposta, então a gente ainda vai saber o que vai acontecer na janela de transferência. O Flamengo veio com Varela pela lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira, Alexandre pela esquerda, Pulgar e Jorginho. O Felipe Luiz montou um esquema com 2 volantes, Carrascal, Arrascaeta, Samuel Lino e na frente o Bruno Henrique de falso 9. Dessa escalação, eu não gostei muito das peças que o Felipe Luiz colocou, apesar de que seja um time que o Flamengo já está acostumado a jogar e a atuar, porém, contra um time um pouco mais fraco, você utilizar 2 volantes, principalmente Pulgar e Jorginho, você meio que segura o seu time. Eu vi por diversos momentos que o Flamengo precisava realizar um contra-ataque de velocidade, ou mesmo ter jogadores a mais para justamente povoar o meio de campo. Pulgar e Jorginho não são os 2 jogadores que conseguem realmente dar esse suporte, principalmente ao Arrascaeta, para ter um jogador que auxilie ele para chegar ao gol. Então, não sei se foi realmente a escolha correta utilizar Pulgar e Jorginho, mas eu acho que talvez seja uma situação de jogo que o Felipe Luiz pode corrigir no decorrer do campeonato. O Carrascal teve uma noite ou tarde terrível, foi realmente o pior jogador do Flamengo nesse confronto, e até meio que foi um pouco responsável pelo gol de empate concedido ao Cruz Azul. Então, para o próximo jogo, o jogador tem que ficar um pouco esperto e ligado, porque se ele continuar com essa péssima atuação, eu tenho certeza que o Felipe Luiz não vai utilizá-lo como titular, como peça principal contra o PSG. Samuel Lino teve realmente uma partida um pouco apagada, não foi aquele grande jogador, mas acredito que o Arrascaeta conseguiu meio que suprir a necessidade ou a falta de presença que o Samuel Lino deveria ter dentro de campo. E por último, comentando um pouco sobre o Bruno Henrique, essa posição de falso 9 para ele, eu acho que realmente está matando o jogador, porque ele fica um pouco perdido, ele não sabe muito bem fazer a transição ou troca de posição com algum outro jogador ao seu lado. Eu acredito que não sei se o Felipe Luiz orientou ele, mas também deveria partir por parte do Bruno Henrique, utilizar um pouco mais a troca e trocar um pouco com o Carrascal, trocar um pouco com o Samuel Lino e principalmente inverter um pouco com o Arrascaeta, possibilitando que o jogador chegasse um pouco mais próximo ao gol do adversário. Mas eu senti mais um Bruno Henrique perdido, um Bruno Henrique ausente no futebol.
meio que todas as vezes que ele era acionado para poder fazer um pouco de diferença, não se via essa diferença dentro de campo, só se via um jogador um pouco perdido e que não estava conseguindo realmente contribuir para o Flamengo. No mais, eu não sei muito bem qual vai ser talvez a ideia do Felipe Luiz para o próximo confronto, talvez ele mantenha esse time, ou talvez ele já faça as alterações que ele fez no segundo tempo, pois colocando Cebolinha e outros jogadores, se não me engano ele colocou o Plata também, mas trazendo um pouco mais de velocidade e qualidade para esse time, o Felipe Luiz pode ter percebido que o Flamengo tem um pouco mais a oferecer, já que os seus jogadores principais, principalmente Carrascal e Samuel Lino, quando não estão numa noite muito esperada, o time sofre muito na parte do ataque. Pela parte defensiva, eu acredito que não tem muito o que mudar. Eu realmente gostaria mais de ver o Danilo jogando, já que é um jogador totalmente diferenciável, tanto na defesa como no ataque. O Danilo é um jogador que meio que gosta de jogo grande e gosta de fazer gols importantes. Então talvez contra o PSG seja uma peça muito importante para o Flamengo. Sobre os outros jogadores, eu acho que realmente é isso. Eu entendo o Felipe Luiz utilizar dois volantes, já que Pulgar e Jorginho são dois jogadores importantes para o Flamengo, mas de repente quando você quer soltar um pouco o time, seja interessante sacrificar um dos dois, deixar um dos dois no banco, justamente para que você possa ter um apoio maior ao ataque, com Arrascaeta e Bruno Henrique sendo acionados de uma maneira diferente. E óbvio que se o Flamengo tiver o Pedro recuperado, o Pedro jogando bem, esse time se torna realmente fulminante e terrível para o adversário. Essa foi um pouco da minha análise sobre esse confronto do Flamengo. É óbvio que o desafio que o Flamengo tem pela frente ainda é muito difícil, já que ele vai sair de um confronto contra um time mexicano para um confronto de um time egipciano, Egito, eu não sei qual seria o termo correto, mas talvez tenha um confronto com uma equipe que tenha mais força física e velocidade. Eu acredito que não vai ter tanta qualidade assim contra o time brasileiro, mas é aquela Intercontinental Mundial, você deve ficar muito atento sobre todas essas situações, porque se de repente você dá aquela pequena vacilada, você deixa o outro time gostar da partida, deixa o outro time ampliar o placar, e numa competição tão curta que é simplesmente um jogo determina tudo, você pode tomar um gol ou dois e de repente não conseguir reverter o placar e ficar realmente mercê a uma situação que, na minha opinião, vai ser vexatosa, já que os times que vão para o Mundial, o Intercontinental, e não conseguem enfrentar a principal equipe dessa competição, que no caso é o clube europeu, para mim é simplesmente vexatoso e ridículo, porque após um clube europeu, acredito que o futebol que deveria ser tão forte, tão presencial, seria tão com presença assim, seria realmente o futebol brasileiro. Mas às vezes eu fico em dúvida sobre isso, vendo esse jogo do Flamengo contra o Cruz Azul, me deixou realmente em dúvida de que se o futebol brasileiro era realmente tão diferenciado assim. Bom, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente e compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!